Bem, nós recebemos com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o secretário de Articulação e Relações Institucionais da Universidade Federal de Mato Grosso, Fabrício Carvalho. E ele vem falar sobre esse trabalho da instituição com a comunidade. Aliás, a criação da universidade, ela foi criada com o projeto Unicelva, Universidade Rumbo, o projeto Rumbo, né? A aproximação, na época falava-se muito num projeto em Aripuanã, a interiorização da Universidade Federal de Mato Grosso, ela como cidade aberta, próxima à universidade, etc. e tal. Esses eram os ideais, né, descritos por Gabriel Novis Neves e Benedito Pedro Dorileu e Atílio Orives, que foram os 3 primeiros grandes mosqueteiros da Universidade Federal de Mato Grosso. Que avaliação crítica é possível fazer desse trajeto todo da nossa UFMT, que é a melhor instituição de ensino superior de Mato Grosso? Bom dia, doutor Fabrício, um prazer tê-lo conosco. Bom dia, Antero, bom dia, Mauro, amigos da capital. É uma trajetória das mais bonitas, das mais altivas e das mais promissoras, eu diria. Somos uma jovem universidade brasileira no interior do Brasil, de frente para a América Latina, com 46 anos de atividades ininterruptas, com 5 campos de atividades. E eu tenho certeza que essa universidade que o Dr. Gabriel, o professor Benedito e o Dr. Atílio pensaram lá atrás, ela está se configurando. E é óbvio, pode melhorar? Deve melhorar. Poderia ter feito muito mais? Poderíamos ter feito muito mais. Agora, essa reflexão acadêmica que a gente faz todos os dias, né? Conversando com as pessoas, buscando essa troca dual entre sociedade, entre o que precisa ser feito e entre o que a gente produz, é o que nos motiva todos os dias. E a gente tem feito isso, então. A gente tem buscado se comunicar melhor, tem buscado conversar mais, por isso que eu estou aqui hoje, agradeço a oportunidade de se colocar. Nós temos ali linhas de pesquisa, Mauro, que são absolutamente fundamentais para a sociedade. E a gente não fala simplesmente para o grande, para o macro produtor, por exemplo, a gente fala para o pequeno. A gente não fala para as grandes tradings, a gente fala para o pequeno produtor também. Então, essa capacidade de interlocução da UFMT em todas as áreas é o que nos motiva todos os dias e eu acho que é o que faz o Dr. Gabriel ter orgulho da universidade até hoje. Maestro, esse cargo me parece que é um cargo relativamente novo na instituição. E o Antero resgatou aí a questão histórica da universidade, é verdade isso. E a UFMT, até uns 20, 25 anos atrás, ela era a grande referência do Estado no que diz respeito a conhecimento e informação. Ela pautava os veículos de comunicação, a universidade tinha essa capacidade. Ao longo do tempo, ela se fechou muito. Hoje a gente não tem muita informação sobre a produção científica da universidade, que tipo de contribuição que ela está dando ao conhecimento, à formação. A gente tem referências positivas no sentido da qualidade do ensino, né, em áreas importantes como medicina, por exemplo. Geologia, né? enfermagem. Temos mas ela se fechou muito. Né? Esse cargo tem essa função de recolocar, reposicionar a Universidade Federal e aproximar ela da sociedade? Também tem, Mauro, também tem. E eu quero dividir rapidamente em duas vertentes a tua resposta. Primeira, esse local da universidade, né, historicamente, né, ela foi por muito tempo a emanadora das notícias, a pauta a principal, porque era a única, né, com o avanço do conhecimento, com a distribuição, com a heterogeneidade da formação da cultura mato-grossense, com o processo de migração, todo mundo vindo de todo lugar, o conhecimento se expandiu, novas universidades, a expansão da Unemat a partir da década de 90, o governo Jaime Campos, a criação das universidades privadas, isso tudo fez com que, né, a requalificação dos governos de Mato Grosso, né, hoje você tem uma requalificação inclusive de uma questão de comunicação muito forte, né, isso tudo faz com que a comunicação seja melhor distribuída, e óbvio, a autocrítica da UFMT existe o tempo todo.
Nós temos essa coisa do pesquisador, de ficar às vezes no laboratório, fechado, sem essa preocupação de se comunicar, de vender no sentido positivo a sua pesquisa, de fazer chegar na ponta. Este momento da universidade, eu arriscaria dizer que nos últimos 10 anos a gente está com essa perspectiva, até em função do processo de expansão da universidade. Como você cresceu, aumentamos o número de campus, aumentamos o número de cursos, o nosso número de pós-graduação hoje, Antero, chega para mais de 50, entre mestrado e doutorado, então a gente precisa conversar mais. Pois é, mas é impressionante como que uma universidade que tem necessidade de se comunicar, você reconhece essa necessidade, Sem né? dúvida. Pois é, como que ela joga fora oportunidades? Eu vou te dizer de uma experiência pessoal. Quando eu era presidente da CPI do Banestado, eu acho que esse processo até hoje está assim. Nós fizemos um parecer ao ministro das Comunicações, que na época era Miro Teixeira, mostrando que uma das emissoras FM de Cuiabá, a 89.5 na época, que era a Rádio Clube FM, ela pertencia a um cidadão que estava sendo acusado de pertencer ao crime organizado e depois foi condenado, João Arcanjo Ribeiro. E indagávamos do Miro Teixeira se aquilo continuaria sendo dessa forma. Ele imediatamente cancelou aquela concessão e essa concessão foi transferida para o FMT. Para o FMT. E até agora não virou. A Rádio Clube, que tinha uma enorme audiência em Cuiabá, que podia ser um grande canal de comunicação da formação da formação dos estudantes. Né? E a Rádio Clube não virou. E é baratíssimo a execução de uma FM por parte de uma Universidade Federal de Mato Grosso. Até hoje é da universidade. Não é mais. Não é mais. Não é mais. Perdeu. A gente tem, Antero, e aí não há problema Mas nenhum. chegou a ser, você sabe disso. Sim, né? sim. Eu até queria fazer um programa de música erudita na rádio, até pensei em escrever. E na Clube caberia, Porque tinha esse perfil, né? Tinha esse perfil. E o gestor público ele não deve ter o menor pudor em se reconhecer equivocado quando acontecer. A gente se equivocou em algum momento, eu não sei te explicar, não era a minha área, mas nós não conseguimos colocar a rádio em pé. Temos lá ainda todo um processo junto à SECOM. E aí eu volto a dizer essa questão. Nós não temos no caminho, meio da universidade, esse objetivo da comunicação, assim, de se vender, entendeu? Esse processo a gente tem amadurecido muito forte agora, Antero. Tanto é que eu estou aqui hoje, segunda-feira de manhã, conversando com vocês, agradecendo o espaço. Então, é um dos objetivos, a essas oportunidades. Por exemplo, como é que a universidade se postou nesses últimos 30 anos no desenvolvimento de Mato Grosso do agronegócio? Aonde ela participou? A minha opinião, Antero, muito pouco. Pois é. A Fundação Mato Grosso, criada com pesquisadores de Viçosa, direto para Rondonópolis, foi uma substituição da mão de obra qualificada. Quer dizer, na questão do algodão, a mesma essa coisa. Autocrítica a gente tem que fazer. Esse momento agora, do quarto momento do histórico do processo econômico de Mato Grosso, né? Nós estamos falando do ouro, depois dos 200 anos de isolamento, aí o agronegócio, esse boom, e agora a agroindústria. Tomara a Deus que ela venha. Uhum. Nós estamos prontos. 5 cursos de engenharia em Várzea Grande, campus novinho, já pensando no processo de agroindustrialização. Quando que começa? Já começou. Automação e controle, química, minas e transporte. Peraí, inclusive para falar... Já começaram os cursos? Já começaram, Antero. O prédio em Várzea Grande não está pronto ainda, tem 90% dele pronto, mas os cursos já começaram no campus do Cochipó. Nós estamos no campus do Cochipó, com campus de Cuiabá e com campus de Várzea Grande, para não perder tempo e não perder essa linha da história. Isso é muito bom, hein? Principalmente com os cursos que vão fazer a agroindustrialização de Mato Grosso. Nós estamos pensando, Antero, na logística, por isso engenharia de transporte. Nós estamos pensando em novos valores agregados aos minerais, por isso engenharia de minas. Nós estamos pensando em novos cursos de tecnologia ampliada, por isso engenharia de automação. Essa engenharia de minas é para quê? Novas pesquisas em termos de campos minerais e pesquisas minerais. Né? Então, Mato Grosso tem muito a indústria do calcário, por exemplo, essa expansão da região de Nobres. Esses cursos são para dar respostas nos próximos 30 anos. Quer dizer, então, esse é mais um motivo que a gente se coloca para a gente
estar de novo conectados e prontos e ajudar a resolver problemas. A universidade quer ajudar a resolver problemas. Além de Várzea Grande, como é que está a interiorização da universidade? Aliás, Várzea Grande, acho que vai ser corrigida, está sendo corrigida já, uma grande injustiça, né? Que era das cidades grandes de Mato Grosso. Várzea Grande é a segunda cidade do estado, a única que não tinha universidade pública. Tinha privada, mas a única que não tinha universidade pública. Não tinha nem a Unemate, nem a Universidade Federal de Mato Grosso. Então, nesse ponto, é importante realmente que isso esteja acontecendo. Mas eu queria saber, além de Várzea Grande, como é que está a interiorização da Universidade Federal de Mato Grosso? Antero, nós temos hoje campus na cidade de Sinop. E aí, é importante gastar 2 minutinhos aqui. Sinop, um dos campos mais novos, né, do processo de expansão, tem 10 anos. Pesquisadores do Brasil todo, jovens doutores, casando com a sinopense, com os sinopenses, deixando já menininhos e menininhas, ou seja, plantando raízes, fixando na cidade, gerando um movimento positivo, dialogando com a capacidade produtora daquele espaço do norte do estado, né? Dialogando com grandes produtores, com médios produtores, com pequenos, com cidades circunvizinhas de Sinop. Como é que vocês aproveitam a Embrapa lá em Sinop? Diálogo diário, primeiro que é ao lado do campus, né? Os pesquisadores Embrapa trabalham diuturnamente com os nossos pesquisadores, trocando experiências. É óbvio que a Embrapa tem uma capacidade muito maior instalada, né, de pesquisadores de estrutura, e a gente o tempo todo buscando essa tecnologia e esse diálogo. Quando a Embrapa precisa, eles vão até o campus e trabalham com os nossos pesquisadores. Um exemplo pequenininho. Em Sinop tem um programa chamado MT Ciência. O que é o MT Ciência? Que a gente monta pequenos fascículos com uma linguagem absolutamente simples, necessária para o pequeno produtor. Não para plantar 90 hectares, saca de soja em 1 hectare, não. É para combater a formiga, para combater pequenas pragas, para levar o pequeno produtor e fazer a tecnologia de maneira muito simples chegar até as pessoas. Chama MT Ciência. Pequenos fascículos, tem na internet, é um negócio fantástico, já foi inclusive matéria nacional. Temos Barra do Garças, ali ao lado do Aragarças, numa região linda. Mas esse já foi, inclusive, matéria nacional. Às vezes esse é um erro da comunicação. Já foi também matéria nacional, a gente comentava aqui no intervalo, a questão da pesquisa do Pignat com relação à influência do agrotóxico, inclusive na amamentação, né? Foram detectadas crianças prejudicadas com isso, lá em Lucas do Rio Verde, e mães também, né? Mas tem que repetir. Não tem que aprofundar, né? Não, tem que repetir isso. Tem que repetir essa informação. A informação tem que ser... Está gerando debate, está gerando... Tem que ser novamente trazida à tona, etc. Porque não adianta... Olha, eu já cumpri aqui com o meu dever. Já fiz esse extraordinário trabalho, pronto, não precisa sim. Concordo. Precisa continuar repetindo, martelando. Até porque a função da universidade é transformação. De educação. Né, não, aí estou falando de uma questão de publicidade e propaganda mesmo. Não, eu estou falando mas olha, qual que é a função disso, Antero? É transformar, é mudar a realidade. Se tem uma realidade lá, que o agrotóxico está prejudicando... porque tem agrotóxicos que nós usamos aqui que não são mais permitidos em outros países. Do mundo. Quer dizer, e quem que pode nos dar esse atestado, essa garantia? São os doutores da universidade. É verdade. Que é a nossa melhor academia. Como a gente não tem, me permite a expressão, rabo preso com ninguém, a gente pode fazer isso. Tanto é que a gente fez a pesquisa. E aí, Antero, eu concordo contigo, e aí devolvo também a provocação positiva, sadia. A mobilização, ela é da sociedade. Quer dizer, a universidade levantou a bandeira, a universidade é muito pequenininha para fazer esse barulho que precisa ser feito grande em relação ao poder econômico. A Rádio Capital está falando, as televisões têm que falar, quer dizer, uma pesquisa que nasceu em Mato Grosso, que revela, senhores e senhoras de casa, que o agrotóxico jogado nas plantações na região de Lucas do Rio Verde tem influência no leite materno das mães e as crianças estão tomando esse leite. Olha o tamanho disso. Isso é uma pesquisa científica. Então a sociedade tem que se mobilizar, e aí a gente aproveita esse momento nacional para fazer essa conversa
né, de chacoalhar a sociedade e lutar pelos nossos direitos, lutar pelas nossas causas, porque é uma coisa muito importante. A universidade é pequenininha e tem assim uma vontade muito grande de fazer. E ela tem tem procurado se abrir, né, buscar um processo de abertura e levar essas informações para todos nós. Barra do Garças, por exemplo, que eu estava falando. Acabamos de construir em parceria com o governo do Estado o maior centro de convenções do Estado. Ali nas margens do Rio Araguaia, é um lugar fantástico, curso de Direito, Engenharia Civil, pós-graduação. Não sei se vocês se lembram, na entrada de Barra do Garças, do lado esquerdo, a antiga fábrica da Drures. Ali é o novo campus de Barra do Garças. Conheço bem lá. Aproveitamos todos aquelas instalações. Rondonópolis. Mas não serve o uísque lá na aula. Não, nem pode. Nem pode. Servimos conhecimento, servimos pesquisa. Rondonópolis também, um campus que já está às margens da independência, da criação da segunda Universidade Federal em Mato Grosso, a Universidade Federal de Rondonópolis, já está na LOA 2017, já está na LOA 2018. E cumprindo um papel importantíssimo naquela região. Fundamental, eu só não sei em função da crise. Exatamente, tudo. a região estratégica de Mato Grosso, né, uma região produtora como aquela, e a nova universidade tem que dialogar com esse sistema, né? E Várzea Grande agora. E o novo Campus 2 aqui na Estrada de Santo Antônio, o Campus da Saúde, que vai agregar medicina, enfermagem. Tá. Foi bom e falar, o novo Júlio Miller. Foi bom você falar na questão do Júlio Miller. O que está acontecendo lá? O que está acontecendo lá? Temos 2 horas de programa? Não. Vamos tocar. O recurso que está lá está parado. 63 milhões. Estão parados, né? Por que não cede esse recurso para o Estado, como o senador Wellington está propondo? Nós somos radicalmente contra essa proposta. Eu explico por quê. Por quê? Primeiro porque haverá um desvio de objeto flagrante, isso já legalmente não é possível. Né? O contrato foi assinado em 2011 entre o governo federal, repassando metade dos recursos, uma obra orçada em 120 milhões de reais, pactuadas entre o governo federal e o governo estadual, né, 60 milhões cada. O governo federal em 2011 aportou 20, em 2012 20, em 2013 20 milhões, cumprindo o seu acordo. E o governo estadual até então não aportou, mas lançou a licitação e começou a obra, né? E a empreiteira, para variar essas empreiteiras que precisam passar por um processo de avaliação muito forte no Brasil, primeiro para a gente sair da mão delas, segundo pela qualidade de execução, não deu conta do serviço, nós rompemos o contrato, a empresa brasileira de serviços hospitalares rompeu o contrato, e nós ficamos com dinheiro pactuado, ainda preso, né, 8% da obra pronta, assumiu o governo Pedro Tax, com o compromisso, né, de retomar, assim como retomar todas as obras ainda do legado da Copa, inclusive o Centro Oficial de Treinamento da UFMT, João Batista Jaldi, que nós vamos terminar também, né, queria falar depois. E segundo o Wilson, termina em agosto. Termina mesmo? Aniversário de João Batista. O Wilson quer terminar, né? O Wilson é um craque, sabe? Nós estamos trabalhando para isso, né? O Wilson tem sido um parceiro muito importante nosso. Então, Júlio Miller, ao compromisso da Secretaria de Cidades, do secretário Wilson Santos, do governo Pedro Tax, de licitar essa obra nos próximos dias, né? Já há um entendimento de que os 63 milhões que a gente tem na conta, mais 5 milhões que o governo de Mato Grosso aportará ainda em 2017, nos dá condições de lançar essa licitação. Então, o secretário Wilson teve com a reitora Miriam Serra e foi pactuado isso. Então, a gente tem a perspectiva da retomada das obras ainda este ano. Da mesma forma, a conclusão das obras do Centro Oficial de Treinamento aqui no Campus Cochipó, que vai causar, Antero, uma revolução no esporte amador de Mato Grosso, sem dúvida nenhuma. Por que só amador? Eu acho que principalmente no amador, quando eu digo amador, não no amador do menos importante, no amador daquele amante do esporte. Sabe por quê? Porque eu acho que e aí falo com a experiência de quem está desde 1967 no jornalismo esportivo, portanto há algum tempo. Eu acho que vai ser uma das grandes soluções para o futebol profissional. O COT da UFMT? O COT da UFMT. Por quê? Porque entre pagar uma fortuna para levar 500 pessoas na nova arena, o COT da UFMT vai ter capacidade para 3 mil pessoas, e você pode realizar os jogos do campeonato lá. Tanto lá, como os jogos do Operário de Várzea Grande lá no COT do Pari, que são para 3 mil pessoas também. Até que a gente lote o COT da UFMT
e precise novamente da Arena Pantanal. Porque do jeito que está, é um custo... Só para você ter uma ideia, o Maracanã, com 30 mil pessoas, dá prejuízo. Quer dizer, como é que a Arena? Eu acho que o governo aqui nunca fez conta para abrir a Arena aí para o esporte. Era muito melhor botar recurso do Dutrinha, terminar o Dutrinha, entendeu? Ficar com o Dutrinha e os 2 cotes, até ter um fortalecimento do esporte aqui de novo. Mas o papel desse corte acho que é bem maior, né? A formação de atleta mesmo em todas as áreas. Não estou dizendo isso, Mauro. Estou dizendo que além disso, eu não contestei o que disse o Fabrício, que vai ser muito bom para o esporte, para a iniciação esportiva. De Educação Física é uma das mais Faculdade de Educação Física. A pista de atletismo vai ser emborrachada, vai ser a pista... A grande pista. Vai ser a grande pista de atletismo do Centro-Oeste. Então, assim, tudo isso vai fortalecer. Mas qual o problema de marcar no calendário um jogo lá domingo? Não, nesse sentido eu concordo amplamente com você e... o campo... Como é o estádio Pedro Pedrocian, que é universitário também. Dentro da UFMS. Perfeito, a análise é perfeita. O nosso campo ali foi pensado de maneira assim, a melhor grama, a grama da época da Arena Pantanal. E nós temos ali, Mauro, o departamento de agronomia que vai tomar conta desse gramado. Então, além de tudo, vai ser um grande laboratório do curso de agronomia na área de gramíneas. Olha o tamanho disso. Então, Antero, foi nesse sentido. Amador da pesquisa, do amante, os equipamentos que estão chegando, importados da França. Não, eu concordo integralmente com a questão do amador. Perfeito. Do futebol, eu concordo. Então, fechamos. A questão dos equipamentos que estão vindo para o atletismo não é só a pista. Todos os equipamentos de campo que a gente vê nas Olimpíadas, salto com vara, lançamento, salto em altura, isso nunca teve em Mato Grosso. Aliás, você sabe qual que é a melhor coisa do corte da universidade? Está na UFMT? Não, a melhor coisa é o nome. Ah, sim. Quem idealizou tudo isso, quem escreveu tudo isso na Universidade Federal do Mato Grosso foi João Batista Jaldi. João Batista Jaldi é um gênio do esporte. Ele que fez com que a Universidade Federal de Mato Grosso até invertesse o papel. Esse não deveria ser o papel da universidade. A universidade começou a tratar da iniciação esportiva, a cuidar das nossas crianças. Foi a universidade que fez surgir Jorilda Sabino. Foi a Universidade Federal de Mato Grosso que montou o Irapuru da cabeça de João Batista Jaldi para fazer um projeto de iniciação esportiva na área dos esportes amadores. Então, o Batista é muito grande para o esporte de Mato Grosso. Perfeito. Então, eu acho que o nome dele, nesse foi um golaço. É sugestão do historiador Wilson Santos, que conhece a nossa história, e eu fico até emocionado, porque fui amigo do Batista. Conversei muito com o Batista. O Batista, em 1970, era treinador aqui, e ele defendia, sabe o quê? A triangulação que faz hoje o Barcelona. Que o futebol tinha que aprender com basquete e fazer a triangulação, a aproximação, etc. e tal. É como o futebol mundial joga hoje. Batista foi um gênio da sua época e um gênio da nossa Universidade Federal de Mato Grosso. Mas eu vou mudar de assunto, posso? Só para encerrar, porque nós estamos encerrando. Eu queria lhe fazer uma última pergunta e, claro, estabelecendo um compromisso de você voltar aqui outras vezes. Ontem a Orquestra Sinfônica da Universidade levou um espetáculo para o Parque das Águas. Qual que foi o resultado? Qual que foi a experiência? Se isso irá acontecer em outros lugares? Como que você retrata essa experiência? Bom, agora falando como maestro, eu entrei aqui brincando, de manhã e de dia a gente é secretário e à noite a gente é maestro. Antero, musicalmente foi fantástico. A gente fez uma primeira parte com trilhas de cinema, com exibição dos filmes num grande telão de alta resolução, tocando as trilhas sonoras, e numa segunda parte com Flávio Venturini, que tem tudo a ver com a cultura de Mato Grosso, com a cultura de Chapada, um cara que adora aqui, e um amigo pessoal que vem para cá tocar por prazer. Então, musicalmente, artisticamente, foi muito importante. O parque está bonito, é um ambiente cidadão. Lotado o tempo inteiro, lotado, que mostra só a nossa carência de espaço. E eu queria, se vocês me permitem, dar um destaque para
o aspecto político de um evento como esse, como juntou pessoas, Mal, de todos os níveis. As pessoas são carentes. Você tinha disso, ali, né? sabe, O deputados, povo é você carente. tinha ali E como é bom senhores e levar a boa senhoras. música ao povo, né? E a boa música, a cultura e a educação, ela equaliza as pessoas, é igual um dia de eleição. Dia de eleição é igual dia de cultura, é igual dia de cidadania. Todo mundo fica igual. Todo mundo senta na mesma cadeira, todo mundo senta no chão, todo mundo abre o coração e abre a mente. E durante 2 horas recebe uma dose de informação que vale por 6 meses, que reenergiza. Então, foi uma iniciativa do Governo do Estado, da Assembleia Legislativa, da Prefeitura de Cuiabá e da UFMT, potencializada por uma empresa privada, que recebe os recursos mediante uma triangulação. Um belíssimo trabalho a Casa aqui, que de é a Casa de Guimarães. Guimarães, né? Então, triangulando ações auditadas, tudo certinho. O que eu queria deixar bem claro é o seguinte: quando faz direito, a coisa funciona. A universidade não entra em bola dividida e não entra em barca furada. Não entra em maracutaia. E não entra em maracutaia. Quando a gente percebe que tem razão de ser, a gente entra e entra com muita força. Ontem foi um exemplo claro de que o poder público, quando quer fazer direito, faz direito. Ontem tinha quase 20 mil pessoas, não teve briga, não teve assalto, não teve ninguém exagerando em bebida alcoólica, crianças, 2 crianças se perderam. Eu parei imediatamente o concerto, mobilizei 20 mil pessoas para que todo mundo parasse o que estava fazendo, olhasse para o lado, e em 5 minutos achou, André. Você percebe como é diferente quando a gente não é pela força, não é pelo grito, e sim pelo convencimento. Por isso que eu defendo, e na universidade a gente defende, educação, cultura, cidadania para equalizar. Lembrem-se do dia das eleições como é um dia diferente, como é um dia nobre. A gente sai de casa altivo, né? Principalmente quem não está participando do processo, né? É um dia que a gente faz as coisas diferentes. Então, o duro está o povo se encher novamente desse orgulho para ir votar, né? Fica o nosso desejo, fica o nosso desejo. E o nosso incentivo. Quando querem fazer direito, e quando tem gente fiscalizando, eles fazem direito. Então, o exemplo de ontem, 20 mil pessoas no Parque das Águas, que é um parque bonito, que faz a reflexão. Ficou até pequeno, né? Ficou lindo, e ficou pequeno. Mas a reflexão é o seguinte: eu posso ter um ambiente decente para mim e para minha família. Eu posso ter uma orquestra de nível, eu posso ter um artista nacional sem pagar um tostão. É obrigação do poder público se eu estou colaborando, se eu estou votando direito, se eu não estou sujando, se eu não estou jogando papel no chão, me dá esse tipo de resposta. Então, é esse o propósito social que a gente busca. Foi uma festa no Teatro da Democracia ontem. Doutor Fabrício, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigado. Um espaço nobre.